Dia 177 do plano cronológico de leitura bíblica. Hoje lemos 1 Reis 16 e 2 Crônicas 17, narrado em português. No Reino do Norte, a palavra do Senhor chega pelo profeta Jeú contra Baasa com uma lembrança dura. Fui eu que te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo. A casa de Baasa é exterminada, e nem os seus parentes restam. Zinri mata Elá enquanto ele bebia, reina 7 dias, e ao ver a cidade cercada, queima o palácio sobre si mesmo. Onri compra o monte de Samaria e faz pior do que todos os que vieram antes dele. E então entra Acabe, que toma Jezabel por mulher, serve a Baal, se prostra diante dele e edifica em Samaria não apenas um altar, mas uma casa inteira para Baal. Em 2 Crônicas 17, o contraste é imediato. Jeosafá não busca a Baalins, e no 3º ano do seu reinado envia príncipes, levitas e sacerdotes para ensinarem de cidade em cidade, levando consigo o livro da lei do Senhor. Hoje você aprenderá palavras hebraicas como revel, vaidade, goel, o parente resgatador, e Hamit-Nadev, o que se ofereceu voluntariamente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Primeiro Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza. E Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que contra Baasa ele falara pelo ministério do profeta Jeú, por todos os pecados de Baasa, e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri tem conspirado, e até matou o rei. Todo o Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, capitão do exército. E subiu Onri, e todo o Israel com ele de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei
e queimou-a sobre si, e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais dos atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou sobre o monte, e chamou o nome da cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi, e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou a Jericó. Em Abirão, seu primogênito, a fundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. 2 Crônicas, capítulo 17. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Raiu, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. E foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo,
7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor. E com ele 200.000 homens valentes, e de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000, armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Encerramos aqui o dia 177 da nossa jornada pela palavra. Em 1 Reis 16 e 2 Crônicas 17. 2 reinos aparecem lado a lado e seguem por caminhos opostos. No norte, 4 reis se sucedem em poucos anos, e quase todos por conspiração. Baasa, que o Senhor levantara do pó, morre e vê a sua casa exterminada. Elá é morto embriagado por Zinri, que reina 7 dias e queima o palácio sobre si. Onri compra o monte de Samaria e faz pior do que todos. E Acabe toma Jezabel por mulher, serve a Baal e lhe edifica um templo na cidade. No sul, Jeosafá anda nos primeiros caminhos de Davi, não busca a Baalins. E no 3º ano do seu reinado, envia príncipes, levitas e sacerdotes para ensinarem pelas cidades de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Dia 177 completo.